De volta com o Boletim Guará e também com o nosso comentarista político da TV Guará, o Marcos Saldanha. Marcos, boa tarde. Bom te encontrar aqui de novo com mais uma pesquisa. Pois é, boa tarde, Bianca. Boa tarde você aí de casa. Estamos de olho em todo o Maranhão aí, né? Cidades importantes aí, a gente monitorando também. Olha só, Marcos, que eu me lembro a primeira vez que a TV Guará divulgou uma pesquisa que é fora de São Luís. A gente está falando da região sul do estado. Marcos, eu queria chamar a atenção e queria que você analisasse isso para a gente em dois cenários, tanto na espontânea quanto na estimulada. É o atual prefeito, que a gente costuma ver uma tentativa de reeleição, ele lá na frente, com grandes chances, né? Está na prefeitura, está com a máquina pública. Mas a gente está vendo o deputado estadual Marco Aurélio, que é candidato a prefeito lá, ultrapassar o atual prefeito, né? Pois é, Bianca, e olha só, a gente tem uma tendência à reeleição. Quem está no cargo, não só pela estrutura do partido, do governo que tem, mas também, e vivemos um momento conservador, onde quem está na prefeitura tem a preferência do eleitor. Por outro lado, aí, o que a gente está vendo em Imperatriz é uma eleição extremamente acirrada e o atual prefeito tem tido dificuldades desde o início aí do mandato, né? Ele foi um grande fenômeno das urnas, inclusive ganhou na cidade, que apesar de ter um grande apoio do Bolsonaro, também teve uma votação muito expressiva do Flávio Dino. Então ele foi um elemento surpresa na eleição e conseguiu vencer, mas agora pode até ganhar, claro, quem decidir ser o eleitor, mas está tendo muita dificuldade de se posicionar aí, lembrando que Imperatriz não tem segundo turno, então essa semana, o final dela, né, na verdade, e a próxima, né? Extremamente decisivo, e o prefeito Assis Ramos está tendo muita dificuldade de conseguir aí se reposicionar, ou seja, era esperado, resumindo, que nesse momento da eleição ele estivesse liderando com folga, sem ser ameaçado. Marcos, é o que a pesquisa não mostra. Na estimulada, por exemplo, a gente percebe Marco Aurélio com 27,8%, Assis Ramos, o atual prefeito, com 21%. A margem de erro dessa pesquisa é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. Isso mostra uma indecisão muito grande. Pois é, claro, uma indecisão grande, ou seja, não tem ninguém disparado, mas tem uma situação aí que é bem diferente lá em Imperatriz, que o Marco Aurélio tem aí uma liderança, seguido do Assis Ramos, mas em terceiro lugar, empatado, empate técnico com Assis Ramos, o Wildon Marques. E qual é o problema? Os votos do Wildon Marques, eles estão judicializados, porque ele está com pendências na justiça, e assim como na eleição para deputado federal, ele insistiu em manter a candidatura, ele teve o prazo até a semana passada para retirar a candidatura, falou-se muito que ele poderia colocar o filho dele, e ele não fez isso, ele manteve. Portanto, mesmo assim está expressivo, Marcos. Pois é, exatamente isso, ou seja, esses votos podem ser validados, caso ele mantenha, ou podem ser cancelados. Ou seja, o Wildon Marques, essa votação toda, o que acontece com ela? Caso seja cancelado ou caso seja validado. De certa forma, o Wildon Marques, ele está aí como um fiel da balança. Ele ainda será decisivo, caso seja eleito ou ainda que não seja eleito, com votos validados ou não validados. Resumindo, a eleição de Imperatriz promete polêmicas, porque a via da judicialização já está definida. Marcos, aprendi aqui contigo durante essas pesquisas, principalmente neste momento, que você sempre faz uma análise sobre os entrevistados que não sabem ou não responderam. Bom, vamos ver aqui na estimulada, por exemplo, que é só 4,4%. E você sempre chamou atenção para isso, né? Então quer dizer que as pessoas estão praticamente decididas. Pois é, elas estão praticamente decisivas, é um número muito interessante, com pouca margem de movimentação, e a própria pesquisa ela vai consolidando se as pessoas estão com votos definidos no candidato X ou Y, ou se estariam dispostas a mudar de voto. O interessante é que parece que há pouca margem de movimentação, ou seja, esses dados eles parecem bem consolidados e ao menos que alguma coisa muito forte aconteça nessa reta final, né, as chamadas bombas eleitorais que tendem a aparecer na última semana, enfim,
esse cenário talvez não altere tanto, porque há muita pouca margem de espaço, já que os candidatos eles estão aí já com a preferência do seu eleitor. Ou seja, a variação ela tende a ser muito pequena em Imperatriz. Então, se nada muito forte acontecer, vai ser difícil aí essa movimentação. O que pode acontecer é uma campanha muito forte contra, por exemplo, o Hildo Marques, considerando que os votos deles podem não ser validados. É onde existe a margem. Aí sim, porque quem está aí com 20% dos votos, se ele pesar a balança para um lado ou outro, a partir de agora ele pode apoiar ou Assis Ramos ou Marco Aurélio, aí seria um fenômeno. Conta, né? Aí a balança muda completamente e pode mudar. Eu diria que essa é a única margem possível de movimentação que a gente tem para a Imperatriz, é o que pode ter alteração. Lembrando, Imperatriz, primeiro turno, não tem negócio de 2 turnos, é eleição agora e já sai o eleito. Marcos, vamos pular aqui para a rejeição rapidinho. A gente vê aí o Marco Aurélio, por exemplo, que é um deputado, é um candidato à prefeitura lá. Ele já aparece com uma margem de rejeição bem diferente do atual prefeito, que tenta a reeleição, né? Pois é, a gente tem 2 rejeições aí que chamam a atenção, Bianca. A do Madeira, que já foi prefeito, deputado, um político antigo na região, com 40%, é uma rejeição muito alta. Pode estar muito, embora seja apoiador do presidente Bolsonaro, que lá em Imperatriz a gente viu tem uma aprovação muito grande, apesar da boa aprovação do governador, a gente vê que o Madeira, com o apoio do Roberto Rocha, não vai decolar e essa rejeição vai ser muito difícil mudar. Porém, empatado o Assis Ramos, com uma grande rejeição, e aí você tem o Hildo Marques e o Marco Aurélio com rejeições menores. Chama atenção aqui para a jovem Mariana Carvalho, que é um nome que nessa eleição talvez tenha dificuldade de ser eleita, mas vem fazendo uma campanha com uma rejeição muito baixa, é um nome novo que vem aparecendo, que para próximas eleições é um nome aí, ela, o Marco Aurélio, são novas lideranças aí que prometem aí ter um acirramento para futuro aí, para muito em breve. Diferentemente, né, de São Luís, que não tem candidata à prefeitura, pois é. Lá em Imperatriz tem só uma, e é a Mariana. Exatamente, que é um nome interessante, que tem se destacado aí e que promete aí nos próximos debates, aí nos próximos pleitos chamar a atenção, né? Marcos, vamos pular aqui para a avaliação dos governos federal, estadual e municipal. Justamente aqui, antes de começar o jornal, eu estava te questionando sobre isso, né? O nível muito alto de aprovação do presidente Bolsonaro e do Flávio Dino. Pois é, chama atenção uma coisa que a gente já percebia já há muito tempo. O eleitor do Flávio Dino no estado, muitas vezes, é o mesmo eleitor do Bolsonaro, apesar dos campos divergentes. Ele apoia o Flávio Dino, vota em Flávio Dino, mas para presidente votou no Bolsonaro. Lembrando que Imperatriz é uma das 3 cidades que elegeu o Bolsonaro e não Fernando Haddad. Quer dizer, apenas em 3 municípios dos 217 o Bolsonaro saiu vitorioso contra o Fernando Haddad, exatamente Imperatriz, Açailândia e São Pedro dos Crentes. Ou seja, o mesmo eleitor que votou no Flávio, apoia o Flávio, vota também no Bolsonaro. É interessante isso. Marcos, como você já reforçou aqui várias vezes durante o boletim, não vai ter segundo turno em Imperatriz e também tem outras cidades bastante significativas onde também não vai ter segundo turno. Faz pra gente um panorama bem rápido aqui da região metropolitana. Bom, rapidinho, que é interessante. Disputa acirrada em Passo do Lumiar e São José de Ribamar. Em Passo do Lumiar são 7 candidatos. A atual prefeita tenta a reeleição, mas lembrando que ela é vice, né? Ela está numa aliança com vários partidos, ela é do PCdoB, se filiou ao partido do governador, e seu principal rival é o Fred Campos, do PL, com arco de aliança amplo. O embate parece que vai ficar entre esses 2 nomes, Paula e Fred Campos. Em Ribamar, a disputa tem um campo um pouco maior. Você tem o J. Pinto, do PDT, Dr. Julinho, que tem crescido bastante, o atual prefeito Eudes Sampaio, que assumiu sendo vice do Luiz Fernando, e tem também aí o Beto das Vilas, do Republicano. Então, esses 2 municípios aí, bastante em aberto ainda, em Passo, um embate entre Fred e a atual prefeita Paula. Em Ribamar, mais amplo, uma disputa acirrada de 5 candidatos, eu diria aí que 3 com chances aí de ganhar as eleições. J. Pinto, Dr. Julinho, Eudes Sampaio, 4, Beto da Vila também. Então eu diria que nenhuma dessas 2 cidades está definido ainda, está bem disputado, está bem interessante e pouco tempo para definir, porque não tem segundo turno.
Bom, Marcos, fala pra gente da importância também de um debate hoje aqui na TV Guará. Você vai estar no Jornal da Guará também logo mais à noite? Pois é, Bianca, fundamental porque a gente teve aí as sabatinas e agora o debate com todos os candidatos, o que garante o espaço igual para as propostas, para as ideias de todos. Você aí de casa acompanhando é fundamental para poder ter o seu posicionamento, conhecer as propostas, conhecer as reações, o controle emocional de cada um e julgar, porque está na mão do eleitor agora, né? É isso, Marcos. E você volta no Jornal da Guará, né? Às 18h30, mais análise. É isso. Obrigada pela tua companhia. É um prazer dividir o jornal com você. Obrigada. É isso aí.